Na aula passada, no nosso vídeo anterior, nós tratamos do Plano Real. Eu tentei destacar a ideia de mudança de regime no Plano Real com um ajuste fiscal forte no primeiro momento, que não se sustenta, ela vai e volta, mas que começa uma série de anos com superávit primário, tem um probleminha ali no ano, mas abre uma sequência grande. Essa ideia de superávit primário quer dizer que, descontando o pagamento de juros, o governo está conseguindo gastar menos do que arrecada, o que sugere que ele vai conseguir manter a dívida dele sustentável. Nós vimos que já havia uma sequência de mudanças na relação do Banco Central com o Tesouro, no sentido de regulamentar essa relação, de não permitir que o Banco Central saia financiando os gastos do Tesouro. Então, isso já vinha acontecendo de algum tempo. Nós falamos da engenharia econômica, que foi a unidade real de valor, que acabou sendo a base do real e que evitou um câmbio fixo no Brasil, evitou que o Brasil tivesse que apostar completamente no câmbio, no dólar, como a referência do real. Então tinha uma relação. Essa relação começa com aquela ideia de máximo, depois entra no que foi chamado de regime de banda cambial. Tinha um limite inferior, superior, onde o câmbio podia flutuar ali dentro. Então o Banco Central, enquanto estivesse ali naquelas bandas, o Banco Central estava tranquilo. À medida que o câmbio ameaçava sair das bandas, o Banco Central agia. Então você começou a ter uma política assim, que foi a primeira parte do Plano Real, digamos. Então tinha uma relação com o câmbio, não era um câmbio flutuante, como nós vivemos hoje, que o Banco Central não tem compromisso com valor nenhum da taxa de câmbio, pelo menos não explicitamente, ele pode ter implicitamente, mas aí é uma coisa lá interna do Banco Central. Mas tinha uma relação com o câmbio por meio desse regime onde o câmbio tinha um limite para onde ele podia ir. Essa relação com o câmbio, ela acabou tendo um destaque muito importante no final da década de 90, quer dizer, quando nós tivemos pelo mundo uma série de movimentos cambiais que ficou conhecido como os ataques especulativos. E isso mexeu no câmbio dos países. O real acabou enganchando na parte superior e ele ficou colado quase como se num regime de câmbio fixo, porque ele ficou pregado lá e isso acabou acarretando uma série de problemas que nós vamos discutir nesse último vídeo sobre essa unidade de estabilização. Pode ser visto como o fim da primeira fase do Plano Real e aí uma mudança no conceito, mais uma mudança de regime que começa no final dessa fase, começa em 99, exatamente essa transformação que nós vamos discutir nesse vídeo, né? Os ataques especulativos, o problema do câmbio, a dificuldade de manter a taxa de juros, de manter o câmbio, usar os juros para manter o câmbio, e finalmente o colapso desse regime de câmbio e a chegada de uma nova estrutura de política econômica que prevaleceu durante um bocado de tempo. Isso é a discussão mais para frente, até quando ela prevaleceu. Aqui nós vamos falar do começo dela. Mas antes de qualquer coisa, antes de nós discutirmos essa questão toda, o que aconteceu, por que teve que mudar, o que levou à mudança no regime de política econômica brasileiro ali em 99, nós vamos ter que trabalhar alguns conceitos, que são conceitos que a gente não tinha trabalhado ainda com cuidado e que agora eles ganham importância. Então, vamos falar um pouco de câmbio e de juros. A gente já falou um pouco de câmbio lá no começo do curso, mas faz tempo, né? Tantos vídeos. Então vamos falar num contexto muito claro que interessa agora, que é esse contexto de entrada e saída de capitais no país e como é que isso funciona. Bom, pensa que você é um investidor internacional, né? Você não é brasileiro, você não está preocupado com o que acontece no Brasil. O único problema é ganhar dinheiro aqui no Brasil. Você quer fazer alguma coisa que dê dinheiro. Se não der, você bota seu dinheiro em outro lugar, vida que segue. Você nem sabe onde fica o Brasil direito, entendeu? Nem de futebol você gosta, nem de carnaval, nem de samba. Se bobear, você acha que a capital do Brasil é Buenos Aires ou alguma coisa assim. Mas você quer botar dinheiro do Brasil porque você viu que tem uma boa oportunidade de investimento do Brasil. Então, se coloca um pouco no lugar desse cara, né? Desse cara que investe no Brasil, mas ele não tem nenhum interesse em particular no Brasil. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer aumentar o retorno lá dele, ele trabalha, sei lá, num banco americano ou num fundo internacional e está espalhando
o dinheiro dele pelo mundo para conseguir o maior retorno possível. Bom, se você é esse cara, do ponto de vista do investidor internacional, esse que eu estou descrevendo, o investimento em ativos com preço em moedas estrangeiras, quer dizer, pensa que tua moeda é o dólar, você é um cara, eu vou pensar em dólar, pode ser o euro se quiser, mas para ficar mais fácil a nossa conversa eu vou falar em dólar. E o que você quer na realidade é que o excesso de rentabilidade do ativo em relação ao ativo semelhante em dólar, mais do que compensa a desvalorização da moeda estrangeira. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, você fez lá as suas contas, sua análise de risco, que você quer botar dinheiro em títulos do país. Você pode botar no título do governo americano, você pode botar no título do governo brasileiro. Aí você pensa, qual que eu vou botar? Você olha os juros. Primeira coisa que você vai fazer é olhar os juros. Só para simplificar aqui, vamos supor que nos Estados Unidos seja zero. Só para a gente não ficar trabalhando com o número quebradinho. Mas suponho que seja zero nos Estados Unidos. Então, se quiser, para não ficar, sei lá, 5, sei lá, qualquer número. Zero é mais fácil. Então, nos Estados Unidos é zero a taxa de juros. Quer dizer que se você botar $1.000 no título do governo americano, daqui a um ano você tira $1.000. Tá? Então, esse é os Estados Unidos. Aqui no Brasil, você vê que a taxa de juros é 10%. Também, exemplo fictício. Então, você olha e diz, se eu botar meu dinheiro no Brasil, eu ganho 10%. Se eu botar nos Estados Unidos, eu não ganho nada. E aí, o que você faz? Bom, você pode apressar e correr e dizer, olha, eu vou botar meu dinheiro no Brasil, porque eu ganho 10%. Mas, você pode estar esquecendo uma coisa importante. Nos Estados Unidos, o título é em dólar. Isso quer dizer o seguinte, você bota $1.000, você recebe $1.000. Se for 10% de juros, você bota $1.000, depois de um ano você recebe $1.100, porque é tudo em dólar lá. No Brasil é em reais. Você vai ter que transformar os seus $1.000 no equivalente em reais. Você vai aplicar em reais e no final você vai receber em reais. Então, suponho, só para facilitar as contas, que o câmbio está 2, você vai pegar seus $1.000 que você tem, você vai transformar em R$2.000. Aí você vai esperar um ano e vai ganhar, sei lá, 10% de juros. Então você agora vai ter R$2.200. Se a taxa de juros no Brasil for 20%, você vai ter R$2.400. Tá? Você ganhou aqueles juros. Mas você não vai ter $2.400, reais. Para você ver quanto você ganhou de fato, você tem que transformar em dólar de novo. Se o câmbio tiver continuado a 2, facinho. Com a taxa de 10, você botou R$2.000, tirou 2.200, voltou para dólar, $1.100. Você se deu bem. Se o dinheiro tivesse ficado nos Estados Unidos, você tinha ficado com $1.000. Como você botou o dinheiro no Brasil e trouxe de volta, ignorando esses custos de transação aí, você agora tem $1.100. Então você fez um excelente negócio investindo no Brasil. Mas aqui eu fiz uma hipótese forte, que a taxa de câmbio continuava 2. Supõe que exatamente nesse ano que você estava investindo, teve um problema, teve uma confusão qualquer, o câmbio disparou, e, de novo, só para facilitar as contas, supõe que ele foi de 2 para 4. Né? Então ele saiu de 2 para 4 o câmbio. Foi um ano complicado em termos de Brasil. Bom, você continua com R$2.000, que você investiu a 10%, e você agora chegou lá com seus R$2.200. Só que você vai transformar em dólar. Perceberam o desespero agora? Quando você transformar em dólar os R$2.200, você vai ter $550. Né? Porque ficou 4, então é $550. É isso que você tem. Você se deu muito mal. Você veio buscar 10% de rentabilidade no Brasil, mas teve uma variação forte, eu forcei na mão, para, por exemplo, ficar claro, teve uma variação forte e isso matou a tua rentabilidade inteira. No final do dia, se você tivesse deixado seu dinheiro no colchão, seus dólares no colchão lá nos Estados Unidos, você estava melhor do que ter investido no Brasil. Então, para um investidor internacional, tão importante quanto a taxa de juros nominal que está sendo lá negociada, é o que ele espera que vai acontecer com o câmbio. O câmbio é fundamental para o investidor internacional. Não adianta você dar uma taxa de juros lá em cima se o cara acha que o câmbio também vai desvalorizar muito. Porque ele vai entrar no país, vai receber, quando voltar para o dólar ele se ferrou. Claro que tenta se minimizar isso. Às vezes você dá uma garantia em dólar, você faz a desvalorização cambial mais alguma coisa. Tudo isso existe. Eu estou simplificando o problema para que fique clara essa relação entre câmbio e juros, que a gente chama de paridade de juros em economia.
Então tá aqui meu exemplo, aquele mesmo exemplo, não é o mesmo exemplo que eu botei um 5. Mas um exemplinho agora para a gente acompanhar devagar o exemplo, mas esteja com a ideia na cabeça, mantenham aí, esteja com a ideia na cabeça, mantenham a ideia que nós vamos comparar os juros com a variação no câmbio para ver se valeu a pena. Só que agora devagarinho. Então, suponha um investidor internacional, ele deseja aplicar 100 mil dólares por um ano. Ele pode investir nos Estados Unidos a uma taxa de 5% ou no Brasil a uma taxa de 20%. Caso decida investir no Brasil, ele terá de converter os dólares em reais a uma taxa de R$ 2 por um dólar. Qual a opção mais rentável? Como a gente já conversou sobre isso, você já está esperto, você sabe que vai depender do câmbio. Mas vamos seguir nosso exercício. Então, Estados Unidos botou 100 mil dólares, daqui a um ano tirou 105 mil dólares. Tudo em dólar, o que te interessa aqui é o dólar. Então, teu retorno em dólar, não estou falando de ganho real, eu não sei quanto foi a inflação nos Estados Unidos, mas para minha comparação aqui, como tudo no final vai estar em dólar, eu estou preocupado com só esses dois ativos e como é que eles funcionam em dólar. Então você botou 100 mil dólares, tirou 105 mil dólares, isso foi o investimento de quem ficou nos Estados Unidos a 5%. Se você veio para o Brasil, a operação é um pouco mais complicada. Você transformou 100 mil dólares em 200 mil reais. Aplicou a uma taxa de 20%, que é o que o exemplo pede, não é isso? A taxa do Brasil 20% no exemplo, é isso mesmo. Então você aplicou, você aplicou a uma taxa de 20%, então você tirou no final do dia 240 mil reais. Não dólares, você tem 240 mil reais. Bom, se colocar o dinheiro nos Estados Unidos, no final do ano ele terá 105 mil dólares. Se colocar no Brasil, também ao final de um ano ele terá 240 mil dólares. A posição final de ganho ou de perda, comparando esses dois ativos, depende da taxa de câmbio ao final de um ano. Então, o que é melhor, 240 mil reais ou 105 mil dólares? Depende da taxa de câmbio. Qual é a taxa de câmbio que está valendo? Quando você entrou era 2, mas passou um ano. O que aconteceu com o câmbio nesse caminho? Então vamos fazer alguns exemplos. Se a taxa continua R$2 por dólar, ou seja, a taxa ficou estável, 240 mil reais valem 120 mil dólares, então você pegou seus 240 mil reais, transformou em 120 mil dólares, e colocar o dinheiro no Brasil deu um ganho de 15 mil dólares em relação a colocar o dinheiro nos Estados Unidos. O ganho equivale a 15% do total investido. Ou seja, o ganho por investir no Brasil foi igual à diferença da taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, você fez um belo negócio, né? A taxa de juros ficou fixa, você em vez de investir a 5, investiu a 20, como não teve variação cambial, você pegou a diferença de juros todo para você. Parabéns para quem fez esse negócio. Teu colega que ficou com medo de botar o dinheiro no Brasil, que disse, Brasil é um país esquisito, eu não gosto, eu sei lá, tem o Botafogo, tem o Bolsonaro, sei lá mais quem, o Lula, eu não vou botar o dinheiro no Brasil. Ele se ferrou. Você que botou, se deu bem, saiu aí com 15 mil a mais que ele. Faz o exemplo com 1 bilhão, que aí ficam os números mais interessantes. Agora, supõe outro caso. Supõe que a taxa caiu para 1,50. Então, foi melhor ainda, se a taxa caiu, a taxa de câmbio caiu, o real se valorizou. Então, esses mesmos 240 mil, quando transformado em dólares, a 1,50, vão valer 160 mil dólares. Colocar o dinheiro no Brasil deu um ganho de 55 mil em relação a colocar nos Estados Unidos. Ou seja, o cara ganhou nos juros, que eram mais altos no Brasil, e o cara ganhou na valorização do câmbio, porque o real se valorizou perante o dólar. Ele ganhou nas duas apostas. Ele ganhou na taxa de juros, que ele veio para cá, e também ganhou com a valorização do câmbio. Esse é o melhor dos mundos. Ele levou 55, quer dizer, a diferença, né, os 55 mil que ele levou, já que o outro tem só 105 mil, ele é 55% do total investido. A diferença foi maior, o ganho dele foi maior que a diferença de juros. Como isso é possível? Pelo câmbio. O real valorizou. Esse cara apostou no Brasil e se deu bem, porque o real valorizou e ele ganhou, além de ele ganhar a diferença de juros. Esse é o melhor dos mundos. Claro, melhor ainda seria, quanto mais baixo fosse aqui, melhor, né? Se em vez de 1,50 fosse 1, aí que era uma festa mesmo. Mas quando você bota o dinheiro no país com juros maior e a moeda dele ainda valoriza, aí você se deu bem. Agora vamos fazer outro caso. A taxa subiu para 3, né? Não é tão radical quanto o meu exemplo, mas é uma boa subida. Os 240 mil reais valem agora 80 mil dólares. Colocar o dinheiro no Brasil deu uma perda de 25 mil em relação a colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos
você estaria com 105 mil dólares. Você veio para o Brasil, se ferrou. Agora é o teu amigo que não quis botar o dinheiro no Brasil que vai tirar a gozação. Vai dizer, isso vai botar no país lá dos esquisitos? Agora aguenta, entendeu? Se ferrou. Então, agora deu ruim para quem confiou no Brasil. A perda equivale a 25% do total investido, né? Esses 25 mil. Ou seja, a perda por conta da desvalorização do câmbio mais do que compensou os ganhos por conta da diferença de juros. Então, o exemplinho, a ideia aqui do exemplinho é só mostrar o seguinte. Para o investidor internacional, que decide investir num país emergente, pode ser o Brasil, não precisa ser emergente, pode ser em outro país, não interessa só os juros. Os juros é só uma parte da história. Para ele, interessa várias coisas, mas a princípio interessa aqui os juros e a variação do câmbio. Essas duas coisas interessam. Se você tem, por exemplo, um regime de câmbio fixo, a Argentina usou isso nessa época, então o cara vai olhar só para os juros, porque o câmbio está fixo. Desde que ele acredite que esse câmbio fixo vai valer. De novo, entramos naquele terreno da crença, né? Isso é terrível em macroeconomia. A gente depende muito do que as pessoas acreditam. Não necessariamente do que é, mas do que as pessoas acreditam. Se as pessoas são racionais, a relação está forte. Mas se não tem, se o pessoal é malucão, aí a coisa complica, fica bem mais complicado. Mas, estritamente falando, a decisão de investir no país considera a diferença de juros, joia, essa você contratou, mas também essa variação do câmbio, que é uma variável dificílima de prever. Você tem alguns estudos interessantes que mostram que alguns modelos aí de câmbio que as pessoas usam e valorizam, se você quiser usar o modelo para fazer previsão de câmbio, o teu desempenho vai ser pior do que se você jogar a moeda para cima e disser, se der cara aumenta, se der coroa diminui. Muito doido, mas é essa fragilidade. Um dos grandes economistas brasileiros, nós falamos dele aqui na nossa história, lá nos anos 70, o Mário Henrique Simonsen, costumava dizer que Deus inventou o câmbio para ensinar humildade aos economistas, né? Porque é impressionante nossa capacidade de errar o que vai acontecer com o câmbio. E logo essa variável, tão difícil de prever, tão difícil de entender, tem esse papel central na atração de capitais, que é uma coisa fundamental para países aqui da América Latina. Nós costumamos ter poupança muito baixa, então a nossa poupança é muito baixa para financiar nossos gastos. Lembrando lá do começo do curso, a gente precisa de atrair dinheiro de fora. Alguns acham que isso é bom, outros acham que isso é ruim. A discussão vai longe, mas antes de bom ou ruim né? Como é que a gente vai conseguir aumentar a nossa poupança? É muito difícil, é muito complicado. Pode até ser que consiga, mas é difícil. Poupança pública, o governo não consegue ajustar as contas, é um problema. Então, tem essa necessidade de atrair capital. Para isso, a gente eleva juros para atrair capital, mas também tem a questão do câmbio. Se estão esperando uma desvalorização de câmbio, você vai ter que oferecer juros cada vez maior e isso pode dar problema. Também é possível fazer um exercício de trás para frente e fazer a seguinte pergunta: qual a desvalorização do câmbio que faz com que investir no Brasil e nos Estados Unidos dê o mesmo retorno? Aí você só pega a taxa de câmbio que faz que 240 mil reais seja igual a 105 mil dólares, nesse caso 2,2857. Então, se fosse essa taxa de juros, a taxa de câmbio, depois de um ano, ele ia ficar no 0 a 0. Se for menos, ele ganha, se for mais, ele se ferra. Essa relação entre juros e câmbio que eu preciso que esteja claro para vocês, para que nós possamos entender o que aconteceu no Brasil, nos emergentes em geral, no final dos anos 90. Então nós vamos dizer que o investidor vai colocar dinheiro no Brasil se acreditar que a taxa de câmbio vai estar abaixo de 2,2857 dentro de um ano. Bom negócio, vale a pena. Quanto mais baixa, melhor. Grosso modo, nós podemos dizer que o investidor topa colocar o dinheiro no país se a diferença entre os juros do país e nos Estados Unidos for maior do que a expectativa dele de desvalorização do câmbio. Então essa grosso modo, ainda não é preciso, né? Mas é perto, é uma regra de bolso boa. Você quer que a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos seja maior que a desvalorização do câmbio. Isso é uma hipótese. É claro que é muito mais complicado que isso, como eu disse, o câmbio é uma variável bem difícil. Agora mesmo no Brasil, a gente vê a nossa taxa de juros está em 2% e o câmbio está desvalorizando. O câmbio às vezes desvaloriza 2% em um dia, né, que dirá em um ano. Então essa loucura de câmbio, isso é um momento complicado também, não é bem referência, essa pandemia.
mas é um guia geral para a gente pensar essa relação de câmbio e juros. Bom, supõe que por algum motivo comece a acontecer uma desconfiança que a moeda do país vai desvalorizar. Por alguma razão. Pode ser por uma razão bem fundamentada, você olha, esse país aí vai dar problema, a dívida está saindo de controle, esses caras não vão conseguir pagar a dívida deles, eu sei como é que dá essa história, inflação, desvalorização, eu li o paper do Sargent, eu sei que essas coisas chegam juntas, isso vai dar errado, essa moeda vai desvalorizar, eu não vou chegar perto, só se me derem uma taxa de juros ridiculamente alta para eu entrar. E é isso que muito Banco Central faz, inclusive aqui no Brasil nós fizemos. Nós damos essa taxa de juros mais alta para tentar atrair o capital. Então o cara diz, cara, eu acho que teu câmbio vai desvalorizar uns 20%. Eu digo, eu te dou 25% de juros se você vier. Aí já, bom, então eu vou. Então é um pouco esse tipo de mecanismo que aconteceu no Brasil, aconteceu de fato, nós vamos já ver os números. Agora, essa taxa de juros mais alta pode elevar a dívida pública. E aí gera mais desconfiança, né? Porque só diz, essa dívida não é sustentável. Então você corre o risco de gerar uma situação onde o Banco Central aumenta os juros, mas os dólares continuam saindo do país. E a moeda continua se desvalorizando. E quanto mais o Banco Central aumenta os juros, mais o dólar sai, mais a moeda desvaloriza e você entra numa espiral muito doida, porque não tem fim. E foi esse tipo de fenômeno que aconteceu no final dos anos 90. Aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu no mundo. Eu fiz alguns países emergentes e outros não tão emergentes. A Coreia do Sul já não dá mais para chamar de emergente, é um país rico. Mas olha aqui o que acontece entre junho de 97 e julho de 98 com a moeda. Começa com o baht tailandês. Tem uma desvalorização de 40,2%. 40,2%. Vai de 24,5% para 41% a taxa de câmbio. É uma pancada, né? Quer dizer, quem botou dinheiro aí o Brasil faz... Recentemente a gente fez coisa parecida. Mas aí é outro contexto. Mas você vê o baht tailandês, a rúpia da Indonésia, 83%, né? O peso filipino, 37,4%, tudo isso em um ano, entre junho de 97 e julho de 98. A Malásia, 45%, e como eu digo, até a Coreia, que é um país que já está em outro patamar, é um país que, para todos os efeitos, é um país rico, um país de importante, levou um baque de 34,1%. E olha que muito desse país a taxa de câmbio era fixa, tinha um compromisso do governo, mas ele não conseguiu manter. Tem uma hora que não dá para manter, por causa desse fenômeno que eu estou dizendo. As pessoas, isso inclusive não acontece naturalmente, às vezes acontece de caso pensado, aí é que é o ataque especulativo. Você joga contra a moeda do país para forçar essa dinâmica e você se protegeu no mercado futuro. Então você ganha dinheiro desvalorizando a moeda do país, e isso aconteceu muito naquela época. A discussão daquela época era muito assim: quem será o alvo da vez? Quem será o próximo? Quem vai ser o próximo a derreter a moeda? E você tinha bolsa de apostas. E adivinha quem estava nessa bolsa de apostas? Né? Aqui embaixo, Brasil, Argentina, a gente estava na bolsa de apostas. Bom, em 98, essa crise chegou na Rússia, né? Que é um país grande, um país forte. Em 98 a coisa chegou lá. Em 95 já tinha chegado no México. O México teve uma pancada dessa, só não ficou pior porque os Estados Unidos entrou na jogada e segurou a onda do México. Mas foi um baque lá no México em 95. A turma da Ásia foi entre 97 e 98, o México tinha ido em 95, a Rússia chegou em 98. Quem está faltando? Dos suspeitos de sempre, né? De se dar mal nessas coisas. Nós aqui embaixo, Cone Sul, Brasil e Argentina, eram os dois que estavam na fila, né? Uma hora vai chegar neles. A Argentina estava na nossa frente, o Brasil estava um pouquinho atrás, mas os dois estavam na fila. A questão não era se a crise chegaria por aqui, mas quando chegaria. Havia uma discussão, o Banco Central do Brasil lutou heroicamente para segurar o real, isso é fato. Eu lembro que na época a The Economist, a revista inglesa, né, ela falando do Brasil, o presidente do Banco Central do Brasil naquela época era Gustavo Franco, um dos economistas importantes, criadores do real. E o Gustavo Franco estava aguerrido de dizer que ia segurar o real não ia ter essa desvalorização grande do real, ele ia brigar, e realmente brigou.
E a revista dizia assim: ninguém deve duvidar da disposição do Gustavo Franco, o Mister Franco, de ir até o fim para defender o real. Porém, duvidem se ele vai ficar muito tempo no cargo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O que aconteceu foi que em 99 ele saiu do cargo e o real, foi a vez do Brasil, o real teve uma desvalorização muito forte. Nós já falamos dessa desvalorização lá atrás, eu vou até voltar para o dado. Vamos voltar aqui para o dado. Está aqui. Olha o que acontece em 99. O real que vinha bem comportadinho, né? Ele não era fixo, ele vinha numa trajetóriazinha, de repente, ao pulo que ele dá. Você vê que de 95 a 99 ele faz isso e em um mês, mais ou menos, ele dá esse pulo. Então você vê que claramente chegou a vez do Brasil, apesar dos esforços do Gustavo Franco, mas ele de fato fez o que a The Economist dizia. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim e ele não capitulou, né? Tiraram ele do cargo e aí houve essa capitulação. Mas ele brigou. E como é que ele brigou? O que quer dizer brigar? Brigar é isso aqui, ó. É a taxa de juros. Você vê que já tinha acontecido mais ou menos em 97, quando tremeu, porque o México 95, né? Então a gente já vinha na fila. O que ele fez foi jogar a Selic lá para cima de 40%. Esse gráfico que vocês estão vendo é a taxa Selic. Joga para cima de 40% ao ano. Com 40% ao ano, o pessoal diz, os caras estão sérios, eles não estão brincando não, vale a pena botar dinheiro. E de fato ele controlou o mercado, não teve conseguiu controlar o real e baixou a taxa de juros. Então funcionou em 97. O custo é alto porque isso aqui é a taxa de juros, né? Ele pega lá na dívida, é claro que não ficou em 40%, foi só pouco tempo, mas ele consegue segurar o mercado. Naquela época se falava que o Banco Central tinha um saco de maldades para enfrentar esses especuladores internacionais, esses ataques especulativos. Em 99, tenta repetir a dose, mas aí não funciona. O que acontece em 99 é que, como a gente viu, o real dispara de qualquer jeito, o Gustavo Franco sai, entra o novo presidente do Banco Central, o Francisco Lopes, ele passa um tempo lá e tenta fazer um intermediário, uma banda que se movia, na época se chamava Banda Diagonal Endógena, um nome que virou meio galhofa. A ideia é que a banda ia se ajustando, né? Você tinha a banda, ela ia começar a se ajustar para permitir um ajuste aí desse choque. Não deu certo, foi questão de semanas, e aí entrou o presidente Armínio Fraga no Banco Central com uma proposta completamente diferente da que vinha antes. Mas esse ataque especulativo acabou com não é câmbio fixo, que não era o que a gente tinha, mas com esse regime de bandas e essa amarração do real com dólar. Agora a gente ia precisar de outro lugar para amarrar o real. E aí, se vocês lembrarem do livro, do texto do Sargent, onde que se amarra uma moeda em última instância? Não é? A gente sabe que amarrar em ouro ou numa moeda estrangeira ajudou lá na Alemanha, ajudou na Hungria, ajudou na Polônia, na Áustria, ajudou na Argentina, ajudou no Brasil, mas que em última instância, ao fim e ao cabo, no fim do dia, a moeda está amarrada na política fiscal do país. Se a política fiscal é sólida, se a política fiscal é sustentável, a moeda tem seu lastro. Se a política fiscal não é sólida, se não tem seu lastro, se é uma política fiscal que as pessoas percebem que vai estourar, a moeda perde o lastro e começa a derreter. Nós já estávamos sem inflação, com a inflação controlada desde 95. Nós já tínhamos um costume em viver no lugar de inflação controlada. Talvez fosse a hora de dizer que o lastro do real era a política fiscal. Talvez fosse a hora de dizer, não é mais o câmbio. Agora nós vamos confiar na nossa política fiscal. E é claro que isso deixou todo mundo em pânico, né? Mais ou menos. Eu sei que tem brasileiros de muita confiança. Eu, por exemplo, confio no Botafogo. Então você vê que a gente confia em muita coisa. Mas deu um nervoso, deu um frio na espinha. Aquele câmbio disparando que eu já mostrei. A inflação subiu também. Ficou naquela, o que vai acontecer com o Brasil? E aí veio então essa proposta de política econômica que o Armínio Fraga trouxe, o ministro Malan, Pedro Malan era o ministro da Fazenda na época, e eles então começaram a implementar essa política. A política tinha três
três eixos, por isso que passou a ser chamado de tripé macroeconômico, né? Os três pés que sustentavam a política macroeconômica. Primeiro, para a inflação, era criado um regime de meta, ou seja, o Banco Central ele tinha um compromisso com um determinado valor da inflação. No regime de meta, o Banco Central diz, a inflação vai ser tanto, por exemplo, 5%. A inflação vai ser 5% ao ano. E claro, tem uma margem de erro, porque ninguém tem tanta precisão, né? Então dá uma margem de erro para acomodar. Essa margem de erro também é explícita. Então, no regime de metas, se você tem a meta é 5, a margem de erro é 2, a inflação tem que ficar. O Banco Central tem que buscar 5, mas entre 3 e 7 é aceitável. Se sair desse intervalo, se ficar mais de 7 ou menos de 3, o Banco Central tem que se justificar com uma carta aberta. Então, o Banco Central vai dizer onde eu errei para não ter ficado dentro do que chama de intervalo da meta. Então, esse é o primeiro regime, a ideia da clareza, sempre aquela ideia de clareza, as pessoas saberem o que o Banco Central quer e, com isso, o Banco Central tem a esperança de conquistar a confiança das pessoas. Então, esse era o primeiro pé do tripé. Segundo pé, câmbio flutuante. Não tem mais história de âncora cambial. Não, o câmbio não é mais a âncora do Brasil. O Banco Central não tem mais compromisso com o câmbio e isso é importante da gente ter em mente. O Banco Central brasileiro não tem compromisso com taxa de câmbio nenhuma. É claro que ele olha para o câmbio, ele tem a preocupação dele, ele tem um compromisso com a inflação. Em algumas condições o câmbio pode afetar a inflação. Então o Banco Central está olhando. Não é que ele esquece que existe câmbio, mas não é esse o principal compromisso dele. O compromisso do Banco Central, inclusive no Brasil, com o nosso regime de meta, é tão e somente com a inflação. Nem com a atividade. Alguns querem que seja com emprego, o Banco Central também olha para o emprego, mas o compromisso dele é com a inflação. Então o câmbio vai para onde quiser, isso desarma os ataques especulativos, porque o Banco Central não vai defender o câmbio, então pode atacar. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, e nós já vimos no gráfico que realmente acontece isso. O câmbio passou a ter esse movimento no Brasil. E finalmente o superávit primário, que é o que eu falei lá, é aquele resultado que desconsidera o pagamento de juros. O superávit primário era o lastro da política fiscal, que nós já vimos que é essencial. Então, metas para dar transparência, clareza ao Banco Central, câmbio flutuante para não vir ataque especulativo, o Banco Central não vai defender o real, ele não vai subir a taxa de juros para defender o real, não vai fazer nada disso, a não ser que ele perceba que tem risco para a inflação, e superávit primário como grande lastro da política econômica. E essa política ficou chamada de tripé macroeconômico. Entre 99 e 2011, o tripé foi a base da política econômica brasileira. Então pegou o segundo governo do Fernando Henrique e os dois governos do Lula. Apesar de qualquer diferença entre os dois trabalharam com esse tripé. Presidente Armínio Fraga no Banco Central, depois o presidente Meirelles no Banco Central, ministro Malan, depois ministro Palocci e finalmente o Manteiga, quando tomou posse, também assumiram esse compromisso com o tripé e foi uma época digamos assim, a época do tripé. No final da década passada, particularmente ali depois de 2006, 2007, o tripé começou a ser muito questionado. De um lado, as pessoas diziam que a taxa de juros alta para manter a inflação baixa forçava uma desvalorização do câmbio, uma valorização do real, que prejudicava a nossa indústria e que isso seria um problema. Essa era a tese do que a gente chama de desenvolvimentistas. Eu acho que a grande referência nessa área é o Bresser Pereira, lá em São Paulo, mas tem outros nomes. Aqui no nosso departamento tem o professor José Oreiro, tem o Paulo Gala, que tem aquele texto do estruturalismo que eu passei para vocês lá no começo. Tem outros nomes aí que se destacam nessa linha e que ainda dão, mas na época, então, uma ênfase muito forte essa questão do câmbio. Por outro lado, alguns achavam que essa neurose em manter superávit fiscal não era uma boa ideia. A política fiscal tinha que ser mais maleável para poder se adaptar ao ciclo econômico e permitir políticas anticíclicas. Isso foi particularmente levantado depois da crise de 2008. Então, diziam, não tem sentido ficar buscando superávit fiscal quando o Brasil está precisando de estímulo por parte da política fiscal do governo.
Então, começou a se amontoar essas críticas, nós vamos tratar disso na próxima unidade, mas em 2011 o tripé foi, oficialmente entre aspas, porque não foi um anúncio oficial, mas obviamente se você cria um novo regime e dá um nome para ele, né, e deu nome, era a nova matriz econômica, é porque o tripé, pelo menos desprestigiado ele estava, ele já não era mais, o norte da política econômica já não estava no tripé. Havia a ideia da nova matriz econômica, que nós vamos discutir mais na frente, então o tripé sai de cena. Ele sai de cena sem nunca ter saído de fato, porque o governo às vezes ele titubeava, uma hora ele dizia uma coisa, outra hora ele dizia outra. É meio assim, todo mundo já passou por isso na própria vida. Eu quero mudar, mas eu tenho medo de mudar. Então você muda, você saiu do armário, você se assumiu, olha, é a nova matriz. Sentido amplo, tá? Não no sentido estrito, não. Então, eu vou fazer regime. Você se assumiu, mas aí você ficou com medo depois. Você diz, meu Deus, será que é uma boa? Aí você começa a dizer, não é bem assim, eu ainda mantenho aquele estilo. E aí você fica nessa indefinição, isso aconteceu, isso é um motivo de crítica ao governo da Dilma, mas houve o conceito, né? A própria equipe econômica lá anunciou esse nome, salvo engano, foi o Márcio Holland, então secretário de Política Econômica, que batizou a nova política como nova matriz econômica e substituiu o tripé. As razões dessa mudança e os efeitos na economia vão ser a discussão da nossa próxima unidade. Na próxima unidade, então, nós vamos discutir melhor as razões, essas pressões que eu falei. As pessoas estavam preocupadas com a indústria, com o crescimento e com essa, como dizia, neurose de ajuste fiscal, de gerar superávit. Foi colocada a nova matriz, mas titubeou, mas mudou um pouco a política. O Banco Central ficou um pouco mais leniente com a inflação, embora tenha mantido a inflação na meta. A política fiscal começou a reverter e eventualmente a gente deixou de ter superávit a partir de 2014, que era outra parte importante. E o câmbio, o governo meio que primeiro deixou, depois se assustou e correu atrás. Mas vamos conversar isso com calma. Então, na próxima unidade. Para resumir essa nossa unidade do plano de estabilização, a década de 80 foi o colapso da economia brasileira, uma estagnação da economia, a década é conhecida como década perdida, e uma inflação descontrolada. Então, depois daquele crescimento do pós-guerra, depois do milagre do começo dos anos 70, o caos nos anos 80, né? A década do horror, da inflação descontrolada e da economia parada. No meio dessa crise econômica, o Brasil ainda tinha o desafio de reconstruir sua democracia. Combate à inflação foi o principal objetivo do regime. Então, você tinha que construir uma democracia e o regime democrático chegou assumindo essa tarefa. Temos que combater a inflação. Inicialmente, para combater a inflação, foi usada uma série de planos conhecidos como choques heterodoxos. A marca comum, a marca característica desses planos era o congelamento de preços, e o do Collor, além do congelamento, teve o sequestro de ativos, que também foi muito marcante. A sequência de choques heterodoxos foi incapaz de controlar a inflação, a economia entrou em uma trajetória de hiperinflação e a crise continuou. Então você entra nos anos 90, numa situação desesperadora, com hiperinflação se apresentando, e nenhum sinal de que a crise tinha passado. Então, era crise com inflação, viva com isso, amigão. Esse era o combo que nós tínhamos ali nos anos 80, começo dos 90. A década de 80, então, foi a década perdida. Em 94, o Plano Real finalmente conseguiu estabilizar os preços. No lugar de choque heterodoxo, congelamento de preços, o Plano Real buscava uma mudança de regime. Então, nós discutimos isso, a ideia de passar a ideia de política fiscal sustentável. Alguns dizem que foi muito tímido, a dívida subiu muito. Paulo Guedes recentemente criticou a equipe da época, dizendo que a dívida subiu muito. Parte dessa subida foi os juros, que ficaram muito altos para segurar em parte o câmbio, em parte as expectativas. Mas houve a mudança de regime, a inflação ficou controlada. A crise de 99 botou o Plano Real em xeque, desmontou a parte lá do câmbio e forçou a adoção de um novo regime. Aí chegou o novo regime de política econômica, que é o tripé macroeconômico com essas características que eu coloquei. Superávit primário, câmbio flexível, metas de inflação. A estabilidade de preços foi preservada com o tripé. Com o controle da inflação,
A prioridade passou a ser a retomada do crescimento e o combate à pobreza e desigualdade. Não necessariamente nessa ordem. Mas o fato é que o Brasil tinha ainda tem grandes desafios. Lá nos anos 80, como eu disse, o principal, que era visto, sem resolver isso, a gente não resolve nada, era estabilizar a inflação. Na hora que a gente conseguiu estabilizar a inflação, a economia está estabilizada, o próximo desafio da economia brasileira, sem uma ordem aqui, né? Combater a pobreza e desigualdade. Muita pobreza no país, um país muito desigual, e os governos queriam reduzir a desigualdade e combater a pobreza. O outro, retomar o crescimento, até para ajudar no próprio combate à pobreza, o crescimento é fundamental. Então, aquela estagnação dos anos 80 e o crescimento leve dos anos 90, o tímido, ainda mais se você quiser olhar para trás para ver o Brasil do pós-guerra que crescia muito forte. Então, havia essa expectativa de retomar o crescimento brasileiro. A inflação está resolvida, ou pelo menos controlada, agora vamos para o crescimento e para a redução da desigualdade como os desafios do novo século, do novo milênio, quem quiser falar assim. Terminamos o século XX controlando a inflação, vamos agora para o novo milênio com esses desafios na cabeça. Na próxima unidade, nós vamos começar a discutir então como é que se enfrentou esses desafios, quais foram os problemas, quais foram os ganhos e as perdas. Eu encerro aqui essa unidade. Obrigado pela atenção de vocês.